Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 12 da linguagem C. Então, a primeira providência é abrir o VS Code na aula anterior. E aí o que a gente faz? Vamos copiar o conteúdo, né? E vamos criar um novo arquivo, no caso aula 12.c, e aí colamos aquele conteúdo, ok? Para edição. Muito bem. Vamos fechar o gerenciador de arquivos. Que a gente pode fazer. Eu não coloquei nenhum comentário inicial na aula anterior, mas vamos ver se na aula 10 tinha. Também não. Aula 9 não. Tá, parece que eu não estou usando comentários, né? Tudo bem. Então vamos lá, voltar na nossa aula 12. Fechamos aqui. E que comentário a que eu me refiro? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Então, comentário de múltiplas linhas, você põe barra, asterisco, abre, né, com barra asterisco e fecha com asterisco barra. E aqui, vamos colocar aqui, ó, programa, manipulação de, no caso é texto, tá? Ainda é texto, tá? No próximo a gente já vai mudar para número. E aí nós podemos colocar aqui aula 12. E é de ser, né? Não sei se vale a pena, mas vamos colocar, vai, ambiente. No caso, eu estou usando agora o Lubuntu, tá? E o editor, o VS Code. Vou pôr aqui, ó. VS Code no Lubuntu. Tudo bem? Só para lembrar, tá? Ok. Então aqui a gente a gente continua incluindo a biblioteca, né, Standard.io. Essas constantes continuam valendo. A primeira coisa, vamos já nos preparar, inclusive, para a próxima aula. Não sei se ainda começamos nesta, mas de qualquer forma, qual o objetivo da próxima aula? Ou do próximo tópico? Abordar a manipulação de números, tá? Então, algumas coisas eu já vou começar a fazer aqui. Vamos tirar esse protótipo e, enquanto usar a função, vamos passar ela lá para cima, tá? Se você coloca ela depois da principal, também é necessário declarar aqui o protótipo, né? Definir o protótipo, né? Aquele que a gente apagou. Ou, no caso, colocar realmente antes, né, a função, definir a função antes. Tá? Outra coisa que você vai ver muito por aí é que o main, normalmente, ele é do tipo inteiro, ou seja, ele retorna um inteiro. Então, lá no finalzinho, a gente põe aqui o return, um inteiro, no caso zero. Tá? Ok. Mudanças pequenas, mas, como eu disse, já é uma preparação para o próximo passo. Aqui, bom, aqui já está claro, né, que a gente pode fazer aqui
definir aqui a nossa constante de três formas. Como já vimos isso na aula anterior, vamos adotar uma forma, que é a forma mais, digamos, usual, e tirar isso aqui. Não precisamos mais, tá? Ok, por enquanto. Tá, também acho que esse comentário também não é mais necessário. Nós colocamos aí o, o operador de igual e uma string vazia para evitar, como o comentário frisa, comportamento indefinido, ou seja, algum lixo da memória e tal. Mas, ok, já só limpando aqui a área. Perfumaria, vamos colocar só literal, constante e variável. Tá, muito bem. Aí, aqui o que a gente poderia fazer também, deixar numa linha só. Veja, vou tirar esse segundo print. Eu acho que é assim. Tá? Lembra, existe uma concatenação, uma justaposição desses argumentos, né, que são strings. Né? Então é isso. Basta um espaço. E no caso, a nossa constante de texto aqui, olha, inverte, que no caso é aquela sequência de escape para controle de terminal, né? Onde a gente colocou atributos de cor, de estilo. Muito bem. Então ligamos a chavinha antes e depois desligamos, né? E o imundo é o nosso literal clássico. Tudo bem? Vamos lá. Tudo certo. Aqui a gente poderia fazer uma coisa. Essa primeira atribuição, vamos colocar assim, inicialização direta. A gente já sabe que inicialização é a primeira atribuição. Ok. Eu vou colocar direta para explicar o que nós vamos fazer logo em seguida. Tá. Claro que a forma padrão no caso, usar aqui o sprintf, nome e o valor ou o conteúdo que a gente quer atribuir a nome, no caso é o identificador da variável. Nós mostramos que a gente pode, já que essa variável é um vetor, né? Ok? A gente poder, a forma correta de atribuir valores a vetores é dessa forma aqui, ó, né? No caso aqui, como é um vetor de caracteres, né? É uma string, né? Em C, as strings são vetores de caracteres, ou array, né? Array de caracteres, terminados pelo caractere nulo, ok? Ah, e aí a gente pode, para cada elemento, atribuir dessa forma, como nós fizemos aqui. A gente já comentou que é a forma longa. Imagine que se o nome fosse, sei lá, Constantinopla, né, teria aqui várias linhas, né? Mesmo que a gente tentasse numa linha só, ainda assim seriam muitas colunas, né? Tá, isso aqui foi só para ilustrar essa outra forma. Mas ainda sobre a função sprint, eu vou colocar aqui mais um comentário. É o seguinte, sprintf eu vou colocar como se fosse assinatura, mas de uma forma simples.
ela é dessa forma. Você primeiro tem o destino, no caso é a variável que vai receber aquele conteúdo. Claro, no final é o dado. No caso, o dado é esse conteúdo, né? Esse valor. Só que antes, o mais correto é usar o especificador, né? O formato. Aqui, ó. Então, o que eu estou colocando lá? Esse dado tem esse formato de string. Tá? Esse é o jeito mais completo. Por quê? Vou pôr uma setinha aqui. Eu vou dizer que isso aqui, olha, a string de formato, ela protege, vou escrever, contra caracteres especiais, digamos. Tá? Porque dependendo do que. Uh, por exemplo, você está lá na linha em linha de comando. Se você entrar com um caractere especial, como esse sinal aqui de porcentagem, né? Pode haver alguns problemas. Então já adianto que o correto funciona nesse caso? Funciona, porque aqui está bem claro que é só Ana, né? Mas, em geral, o correto, e também para respeitar a assinatura da função, ou seja, respeitar os parâmetros da função, né? Incluir todos os parâmetros, tá? Então, um parâmetro importante, que é o segundo, é o do formato. Aliás, deixa eu colocar aqui na forma mais genérica, né? Essa string é de formato, certo? E aí, no caso, para texto, a gente usa esse especificador aqui de formato, ok? Tá. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Aqui, eu acho que eu estava com pressa, eu não coloquei os valores numéricos, né? Que seriam esses? Olha, o N minúsculo é 110, o A minúsculo é 97 e o caractere nulo é zero, né? O decimal correspondente, eu quero dizer. Tá? Aqui nós só trocamos, né? Na verdade, aqui inicialmente estava dessa forma, ó, o A maiúsculo entre aspas simples, né? Que é o caractere A maiúsculo. E aí a gente só inverteu, a gente disse que o A maiúsculo, esse caractere corresponde na tabela AS, que é o número 65. Então dá na mesma aqui, tá? Então você pode, na próxima aqui, ou você coloca o N minúsculo entre aspas simples, ou 110, está tudo na mesma, tá bom? Tá, agora é que entra aqui a. Deixa eu só subir essa linha. O meu teclado está um pouquinho aqui nessa máquina. Deixa eu ver. Ah, ok. Às vezes ele fica um pouco lento, eu não sei se é a pilha, né, que alimenta o teclado, mas ok. Ah, e essa nova atribuição, aproveitando é, é, uma aula que eu fiz sobre Chipmunk Basic, que é um dialeto de Basic muito interessante, existe, digamos, aí uma quarta forma de fazer atribuição. Na verdade, é uma atribuição em tempo de projeto, mas ela é um pouco diferente, né? Ela não é nem assim e nem exatamente assim. Vamos ver. Então, a gente já sabe que isso aqui não pode ser feito, correto? Essa forma aqui, ó. Isso para números tudo bem, mas para texto não. Tá, então deixa eu só tirar. Tá vendo? Meu teclado está um pouquinho lento. Mas ok. Tá, eu vou fazer o seguinte.
Nós vamos colocar a nova forma, a forma diferente de atribuir. Quarta em termos, mas na verdade ela como eu disse, em tempo de projeto, mas é um pouco diferente dessa primeira forma que nós usamos na inicialização, na primeira atribuição. Na nova atribuição a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como? A gente vai simular aquele data e read. Eu vou colocar aqui, ó, nova atribuição. Eu não estou usando acento, né? Mas, ok, tudo bem. Então vamos continuar sem usar por enquanto. Então, nova atribuição é simulando read e data, que é um parzinho de instrução lá do BASIC, que é muito comum em vários dialetos do BASIC. Como seria isso? Vamos lá. Como se eu tivesse já uma tabela, no fundo é isso, é uma tabela com os valores ou conteúdo que eu quero usar. Ou seja, imagine uma tabela que já tivesse os nomes Ana, Bela, Mundo, né? Veja, a parte aqui do literal clássico, a gente pode dizer que tem duas partes, uma constante mais uma variável. Então, no nosso código, essa variável a gente chamou, a gente deu o identificador nome, né? Então, nomes dentro desse código são, claro, o mundo está implícito aqui, claro, né? E explicitamente, em tempo de projeto, nós colocamos Ana, né, e Bela. Só que vamos colocar o Bela, agora, a ideia é essa, agora colocar o Bela, mas de uma forma um pouquinho diferente, usando a tal da tabela. Sem fazer trocadilho de tabela com Bela, pelo amor de Deus. Vamos lá. O que a gente pode fazer para imitar esse parzinho read e data, né? Como a gente faria? A gente poderia criar, vou fazer aqui logo em seguida, olha. A gente pode criar um vetor. Vou colocar aí a gente vai explicando, ó. O data lá do Basic, esse data aqui, olha, que é a instrução data, o data, né? Aqui vai ser um vetor. Né? E eu tô colocando esse vetor como constante. E esse vetor ele vai conter, eu já estou definindo aqui, né? Estou declarando e já atribuindo os valores. Deixa eu ver. Vamos lá. É porque a gente poderia colocar, por exemplo, mundo. Opa, em minúsculo. Oh, não trocou. Aí, mundo. Qual seria um outro valor para esse vetor? Ana e Bela, né? Ou Beatriz, sei lá. Tá. E aí eu vou definir um inteiro e já atribuir, né? Declarei o nome, né? E o tipo inteiro e atribuir zero. O que é esse izinho aí? O que será que vai ser esse i?
aqui no fundo, deixa eu só colocar um espaço aqui, ó. Eu estou fazendo o quê? Uma definição de índice. Então guarda o izinho como de várias formas. I de inteiro, I de índice, tá? Subscrito, que é a mesma coisa. Tá? Também não deixa de ser um contador. A gente vai ver depois com, com aquelas estruturas de repetição do tipo for, next, né? Que você precisa de um contador, né? Tá? O while também. Depende da linguagem, né? Ou do dialeto da linguagem. Mas, e também, lembrando lá do assembly, também a gente pode chamar de offset. No fundo, como a gente está relacionando com o BASIC, eu vou colocar aqui, ó, é um data reader pointer. Tá? Cuidado, não é ponteiro na definição, digamos, correta, sintaticamente, que a gente vai ver aí pela frente. Mas não deixa de ser, né? Como ele vai apontando, essezinho ele aponta ou o mundo, ou Ana, ou Bela. Entende? Então, quando ele é zero, ele está apontando para mundo. Mas se ele alterar para um, por exemplo, houver aqui um deslocamento, um offset, a contagem acontecer, mudar, né? Como é inteiro, então de zero vai para um, né? Isso, no fundo, está apontando para o subscrito, né? Do elemento. Né? Você tem aqui um vetor com elementos. Então, esse i, ele aponta para cada elemento. Então, no fundo, isso aqui é um vetor de. Aí que tá, cuidado, é um vetor de vetores. Tá, por que é um vetor? Porque já está aqui indicando aqui, olha. Esses colchetes aqui indicam que eu estou definindo aqui um vetor, tá certo? Como o conteúdo são strings, né, é texto, é string. E string o que é? Não é um vetor? É um vetor, é um array de caracteres terminado com o caractere nulo. Tá? Isso é a definição de string em C. Como é que eu falo isso? Justamente com esse símbolozinho aqui, ó, o asterisco. Né? Asterisco é o conteúdo, ele no fundo, ele está dizendo, aqui nesse ponto, ele está dizendo que esse vetor data é um ponteiro para strings. Tá? Outra coisa, uma provocação, por que eu deixei ele solto aqui no meio? Tem gente que faz assim, olha, cola ele no tipo. Né? O tipo é caractere, não é? Esses vetores são vetores de caracteres, ó. Esses três vetores, ou seja. Né? Essas três strings elas são compostas por caracteres. Mas voltando aqui à provocação, tem gente que coloca o asterisco do lado do tipo. E tem gente que faz assim, ó, cola no identificador. E também tem gente que fica em cima do muro e deixa no meio. Todas as formas são válidas. Né? O programa vai compilar normalmente. Eu, particularmente, prefiro dessa forma. Porque aqui está dizendo, esse asterisco está dizendo que nós temos um ponteiro, que data é um ponteiro. Né? Tá. Isso não é assim tão claro a princípio, mas a gente vai ver exaustivamente mais na frente, quando falarmos especificamente de ponteiros. Tá? Ah, vamos lá. Tá. Ok, então eu defini o nosso vetor de vetores aqui, o nosso vetor de strings. Né? Só que eu quero, como veja, onde nós estamos, aqui no Bela, né? Nós queremos o terceiro elemento. Tá? Então o que a gente faz? Vamos voltar lá naquela linha. Aqui.
a gente de fato vai continuar usando o sprintf. Então, já vou até copiar aqui, ó. Só que aqui, ó, o dado já não é mais dessa forma. É só isso que eu estou fazendo. Ó. Como será o dado? Né? Primeiro, lembra que eu comentei ali acima que era importante colocar o formato, né? Obrigatório nesse caso? Não exatamente, porque funcionaria, porque o dado é uma string bem simples. Mas eu já vou colocar de antemão, só para continuar respeitando, né, o tipo, a assinatura de sprintf. Tá? Mas o que a gente estava dizendo é isso aqui, é justamente o dado. O dado a gente não vai colocar essa string nessa forma aqui. Ó, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o, o elemento, né, o vetor, e qual que é o índice? A gente está simulando aqui o data lá do Basic. Tá? O que acontece? Ó? Eu tenho que fazer isso. Será que se eu fizer uma vez é suficiente? Vamos experimentar. Tá? Deixa eu só. Pronto, vou deixar aqui um espaço. E vamos ver um pouquinho adiante se tem mais alguma coisa que a gente poderia, antes de rodar, né? Deixa eu só ver se tem alguma coisa que a gente poderia, sim, alterar, né? Aqui também, olha. Então deixa eu já copiar isso aqui, ó. Porque aqui também, né, eu não tinha usado, mas a gente pode usar, tá? Tem mais sprintf? Vamos ver, acho que não, né? Tá. Veja que na função scanf já tem, inclusive é obrigatório, né? Tá. Bom, acho que é isso. Então vamos testar, vamos avaliar. O que eu faço? Vamos abrir, talvez diminuir só um pouquinho essa fonte e vamos abrir o terminal. Por que tem tanta aula aberta? Deixa eu só fechar. Tá. Sim, porque a gente ficou consultando, eu abri e esqueci de. Sim, Ctrl S para salvar também. Tá, vamos abrir o terminal. Ok. Então, a primeira coisa, lembra, quando a gente faz qualquer alteração, e a gente está falando da linguagem C, não é script, né? É um código-fonte que tem que ser compilado. Então, vamos lá. GCC, aula 12, certo? Aula 12.c, menos O, e vamos chamar aqui de underline aula. Aliás, o menos O que tem que ficar junto aqui, ó. Tá? Muito bem, não houve erro, então vamos rodar. Lembrando que, como ele tem tempo de invocação, a gente vamos aproveitar na hora de rodar o programa, né, que seria ponto barra aula, underline aula. Vamos já colocar aqui um argumento, vai. Luiz. Pronto. Quase pronto. Na verdade, ele está naquela etapa de execução solicitando um nome. Vou colocar um nome aqui. Pronto, terminou. E aí vamos olhar a saída como um todo. Beleza, o título, ok. O literal acabou não ficando na mesma linha, então a gente vai ter que ver por quê. A ideia era que o Imundo estivesse logo aqui à direita. Não tem problema, a gente já vê, por isso é bom testar. Tudo bem. Esse é o principal, que eu queria mostrar.
Então veja que, em vez de Bela, ele escreveu o mundo. Por quê? E o restante está tudo certo, né? Por quê? Porque nós avançamos apenas um, e é zero. Então, veja, também é um tema que a gente não falou, né? Que é como se fosse uma operação aritmética de pós-incremento. Pós, por quê? Esse sinalzinho aqui de mais, ele diz que isso aqui é um incremento. Então, I está sendo incrementado de uma unidade por vez. Né? Isso aí é como se fosse I mais um. Só que o incremento, essa soma de um, olha, ocorre só depois do uso do valor. Então, nesse momento, data, esse valor aqui, ele está falando do elemento zero, que é mundo. Mas eu quero o elemento 0, 1, 2. Eu quero o elemento 2. Então, o que eu faço? Deixa eu só. Eu vou copiar. Vou copiar. Digamos que eu faça mais uma vez. É legal para ilustrar. Coloco na mesma linha. Ou coloco embaixo. Eu vou colocar na mesma linha, não vai alterar. Só o único problema é a largura aqui da nossa linha. Mas veja, eu tenho linha aqui que, apesar que eu posso diminuir isso aqui, né? Olha. Mesmo assim, digamos que eu tenho até essa coluna aqui para trabalhar, que é a coluna 126. Então, tudo bem eu colocar aqui na mesma linha, entendeu? A linha vai ficar com mais colunas, mas tudo bem. Digamos que por enquanto não tem problema. Tá, só que eu avancei só mais um, né? Então vamos ver o que acontece. Vamos salvar. Volto aqui. Vamos limpar? Clear. E como eu disse, qualquer alteração, após salvar, é compilar novamente. Ok, agora sim, vamos rodar com o mesmo argumento lá em linha de comando, não vai alterar. Opa, olha aqui, ó. Agora é Ana. Olha. Então, deixa eu só pôr um nome qualquer aqui embaixo, só para terminar o programa. Beleza, então o que, que eu faço aqui, ó? Onde nós estamos? Aqui, né? De novo, eu vou pegar essa linha e vou repetir. Olha. Beleza, né? As três instruções na mesma linha, né? Porque são terminadas pelo ponto e vírgula, não tem problema, eu posso colocar na mesma linha. E não estourou aqui, digamos, o número máximo de colunas. Mas isso é só visual aqui, pela organização do programa. O importante é isso. Vamos salvar e vamos ver o que acontece. De novo, vamos limpar o nosso terminal, vamos compilar novamente e vamos rodar. Por enquanto, com o mesmo argumento, poderia ser outro, pode, lógico, sei lá, Beltrano. Ok? Veja, agora sim, olha. Tá? E vamos só terminar. Beltrano, fulano. Vou informar aqui, ó. Pronto. Então, basicamente, o que aconteceu? O programa não foi alterado substancialmente, eu apenas introduzi, deixa eu tirar essa linha aqui, ó, a mais, uma forma diferente, na verdade, como eu disse aqui, ó, simulando o read data lá dos dialetos do BASIC. Tá? E para isso, dá uma olhadinha no canal de Chipmunk Basic. Tá? E logo eu vou colocar também no canal de Small Basic. Tá? Eu acho que é isso, assim, como um primeiro passo. Isso aqui foi uma espécie de preparação. Vou tirar isso aqui também. Mas foi uma etapa de preparação, porque agora a gente vai falar de números.
ok? Vamos começar a trabalhar com número. Até agora foi texto, daqui em diante não diria, mas na próxima aula, o próximo tema será manipulação de número, ok? Eu acho que está ok. Será que esquecemos de alguma coisa? Eu acho que o principal aí também foi a gente contar que a assinatura engloba, né, para ser correto, o formato. Então a gente aqui não está, né? Nessa primeira, porque isso aqui nós herdamos do código anterior. Mas já aqui nós já utilizamos, olha. Tá? E aqui também, eu acho que é isso. E, de novo, né, pessoal, eu acho que essa forma aqui, ela digamos, para ilustrar, né? Como eu disse, se o nome for muito longo, fica um pouco inadequado, né? Tá? Vai ficar muitas linhas do programa, sei lá, vira um papiro, sei lá. Entende? Mas sim, mas o correto. Vamos fazer o seguinte, já vamos então por contraste. Vamos lá, melhor. Eu vou deixar isso aqui tudo comentado. Até podemos salvar um pouco de espaço aqui, olha. E aí a gente volta nessa aqui, só que agora colocando o formato. E agora já não cabe mais esse comentário, a gente já sabe disso. Tudo bem? Então, essas três linhas aqui, ela será vamos dizer, ignorada pelo compilador. Então, só para, antes de terminar, vamos salvar e vamos compilar novamente e rodar rapidinho. Então, limpando o terminal, compilando. Ih, deu problema. Vamos ver. Olha aqui, ó. Eu esqueci. Vamos lá, na pressa, faltou fechar, né? Abrir aspas duplas aqui de abertura ficou faltando para esse nome, né? Tá? Então, tá. Vamos voltar. De novo limpamos. Agora sim, vamos compilar. Deu tudo certo, né? E aí vamos rodar. Abigail. Vamos informar esse nome na linha de comando. E lá em execução, Demóstenes. Pronto. Olha aí. Faltou uma coisa. De novo, tá? A questão lá do Oimundo ficar na mesma linha, né? Mas veja que funcionou aqui como a gente esperava. Rapidinho, então, só para ver o que está acontecendo aqui. Sim, esse barra N aqui, que nesse caso não é mais necessário. Tá? Quer ver? Eu tirei o barra N. Então, mais uma vez, vamos limpar o terminal. Se o meu teclado permitir. Clear, ok? Vamos lá. Vamos só repetir com o mesmo argumento. E lá, Tancredo, sei lá. Funcionou? Funcionou, olha lá. Tudo bem? Acho que podemos considerar encerrada a etapa de manipulação de texto.
Por isso que eu coloquei esse comentário aqui, porque na próxima eu vou colocar aqui, ó, manipulação de número, aula 13. Tá? Eu acho que é isso, pessoal. Se tiver dúvida, por favor, fiquem à vontade. E vamos continuar nos divertindo, que tem coisa boa aí que vem pela frente, tá? Algumas coisas aqui não é por nada, não. Isso aqui não é comercial de margarina e também não cobra nada de ninguém, não é esse o objetivo. Mas tem coisa aqui que você dificilmente vai ver em apostila ou em livro, tá? Da forma como está, né? É claro que algumas coisas você vai ver, evidente, né? Porque a sintaxe da linguagem C é uma só, enfim. Mas algumas coisas que a gente mostra e da forma como mostra, olha, sem propaganda enganosa. Né? Eu vou dizer que dificilmente você vai conseguir encontrar por aí. Tá? Muito bem, então a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até logo.